Meus irmãos, hoje, como vocês podem ver, é dia de ceia. Hoje é dia de lembrança. E a palavra hoje, de certa forma, ela tem muito a ver com a ceia. O Márcio Frois estava ali do meu lado e ele falou: você está tranquilo aí, né, Bico Fino? Você já está acostumado. Eu falei: rapaz, eu estou quase mudando a palavra aqui, porque não é fácil. Agora, você participar da ceia do Senhor daqui a pouco, com ódio no coração, ódio, pastor? Com sentimentos de falta de perdão, é muito complicado. Então, hoje eu quero tratar um pouco com a igreja sobre essa questão do perdão. E a Bíblia diz que aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, ele será réu do sangue do Senhor. E aí, o texto lá de 1 Coríntios 11, ele vai dizer: examine-se, pois, a si mesmo, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu creio que hoje, mais do que ontem, é dia de exame. Eu quero que você hoje examine o seu coração, e eu também quero examinar o meu coração. Porque o texto diz: examine-se o homem, pois, a si mesmo. Examinar quem? A si mesmo. Eu tenho uma tendência muito grande de examinar a vida do outro. Alguém mais aqui tem esse pecado? Eu tenho esse pecado de examinar a vida do outro. Teve uns corajosos aí que levantaram as mãos. É uma tendência de querer examinar a vida do outro. Mas hoje a palavra é uma autoavaliação. Jesus disse assim: você vê o argueiro no olho? Por que vês tu o argueiro? Esse argueiro é um talo, é um palhiço, é um ramo seco, é um resíduo de cereal. E Jesus diz: você gosta de olhar no argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Como, pois, poderá dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Eu fui dar uma examinada agora à tarde nessa expressão trava. Você sabe o que significa essa palavra trava? Viga de sustentação. Meu Pai do céu. Jesus está dizendo: você gosta de olhar no cisco do olho do teu irmão, mas tem uma trave de sustentação no seu. Porém, antes de dizer isso, ele vai dizer: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a medida, é Mateus 7,1, com a medida que eu medi o Glênio, eu falei que eu só conheço 2 Glênio nessa vida, o pastor Glênio e o irmão do Mizobuti. Com a medida que eu medi o Glênio, Jesus disse: é a medida que ele vai usar para me medir. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito, mas muito sério. Agora, eu quero levar você hoje, pela graça, pela misericórdia de Deus, a examinar o seu coração, para ver como é que está aí essa questão do perdão na sua vida. Vamos orar?
Pai de toda graça, de toda misericórdia, eu tenho certeza que nessa noite aqui, tem pessoas que estão com sentimentos de falta de perdão, uns com os outros, fora daqui também, nas casas. E o meu encargo hoje, Pai, é expor a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que faz uma separação entre alma, espírito, juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E a Tua missão, Santo Espírito, é de constranger e levar essas pessoas ao arrependimento, à reconciliação. Derrama, Pai, da Tua unção neste local, com o único propósito, a exaltação da pessoa e obra de Cristo Jesus. É no nome dele que nós te pedimos, sabendo e crendo que o Senhor pode fazer e faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu próprio poder, Pai, que opera em cada um de nós. Amém. Colossenses capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite, você não precisa levantar a mão não. Você está tretado com alguém? E fui procurar essa palavra tretado no dicionário, não tem, só tem no informal. E o dicionário informal diz que é a pessoa que tem um mau entendimento, 2 pessoas que não se dão muito bem. Sabe quando o santo não bate um com o outro? Você tem aí alguém tretado com você? Ou melhor, você está tretado com alguém? Você já teve problema com algum sócio que quis levar vantagem sobre você? Eu estou levantando aqui umas perguntas hipotéticas. Sabe aquele sócio que você trabalha mais do que ele e ele só viaja? Sabe aquele sócio que compra o carro novo e você continua com o Fusquinha? Apesar que tem muito Fusquinha hoje que vale uma grana. Sabe aquela sogra que quer mandar na sua vida? Aquela sogra que quer mandar na sua casa? Quer mandar no seu casamento? É só histórias hipotéticas. Sabe aquele genro que caiu de paraquedas lá na sua empresa e quer tomar tudo? Sabe aquela sabe aquela nora que só fala mal de você? Sabe aquela amiga fofoqueira? Aliás, parece que existe na nossa comunidade uma potestade da fofoca. Isso é maligno, viu, meus irmãos? Isso é maligno. O pastor Glenn tem falado sobre isso, e eu não posso deixar de falar também. Eu estava vendo isso, parece que existe esse espírito maligno, essa potestade da fofoca rondando nossa sociedade, nossa comunidade. Senhor, me livre desse espírito maligno de fofoca em nome de Jesus, Senhor. Não me deixa ser um fofoqueiro. Quando a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra que não edifica, essa palavra
cas de porto, peixe podre. Aquela palavra que não edifica o irmão. Senhor, me livra disso. Sabe aquele filho folgado? Com mais de 30 anos, que vive te sugando na veia até hoje, e quer mandar dentro da tua casa, quer mandar no teu carro, quer mandar em tudo. São coisas hipotéticas. Sabe aquela amiga que comia lá na sua casa, você fazia tudo por ela, de repente o punhal entra e pelas costas ainda. E além de botar o punhal, ela faz assim, de um lado para o outro. Sabe aquele amigo da escola, aquele professor, aquela coordenadora? Nós podemos colocar aqui, meus irmãos, N situações. E nessas situações aqui, tem situações que você precisa tomar algumas atitudes, sim. Mas o que eu quero dizer para você hoje, que você precisa urgente perdoar essa pessoa para que você tenha saúde emocional e saúde física. Eu sei que a sua vontade e a minha vontade, às vezes, é fazer a mesma coisa que aqueles dois discípulos, logo Tiago e João, logo João, o apóstolo do amor. Podia ser Pedro, mas Tiago e João, quando eles não são recebidos naquela aldeia de samaritanos, vocês lembram do pedido que ele fez para Jesus? Lucas 9, 54 a 56. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha, ideia boa, né? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Já esse espírito já baixou em você, está bem? De mandar fogo? Oh, meu Pai do céu, tem misericórdia de mim. Quantas vezes nós desejamos que os nossos inimigos sofram? Lembrei do irmão agora que ele falou de uma outra pessoa, tomara que morra com câncer. Ou à medida que você medir, você vai ser medido também. A Bíblia manda entregar para o reto juiz. Entrega para ele. Efésios 4:32, o apóstolo Paulo vai repetir praticamente a mesma coisa, quando ele diz: sede uns para com os outros. Como? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Qual que é o calibre do perdão? Como o Senhor me perdoou. Como é que o Senhor me perdoou lá na cruz? 90%? 100%. Então eu preciso perdoar os meus algozes, antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Por que será que Deus nos orienta a perdoar? Por que será que a Bíblia, a palavra de Deus, fala tanto sobre perdão? Por que será? Pastor Glênio, numa dessas quartas-feiras aqui, ele falou conosco sobre o Salmo 37,
Quando o salmista diz assim: não te indignes por causa das más pessoas. Tem outra versão que diz assim: não se aborreça por causa dos maus. Você fica indignado com as pessoas más? Você fica indignado, aborrecido por causa das pessoas más? Qual que é a finalidade do perdão para a vida do cristão? Presta atenção. Por que que Deus quer que eu perdoe os meus algozes? Vai ganhar um prestígio, vou lá na minha sala buscar. Quem me responder, por que que Deus, por que que a palavra manda eu perdoar? Qual finalidade de eu perdoar os outros? Qual a finalidade? A principal finalidade. Se você ler Bíblia, você tem que saber. Para que eu tenha o quê? Para que eu tenha saúde no meu corpo. Você vai descobrir que a pessoa que não perdoa, ela é azeda. Chega em casa hoje, você tem batatinha na sua casa? Sabe batatinha? Pega uma batatinha, enrola dentro de um saco e bota dentro da gaveta lá, longe das meias, viu, Arthur? Você não mistura. E daqui umas 2 semanas, 3 semanas, você tira aquele saco com aquela batata e dá uma fungada. Todo sentimento, todo ressentimento que você guarda no seu coração, que eu guardo no meu coração, ele vai apodrecer. Simples assim. O que é uma doença psicossomática? É uma doença que, antes dela se instalar no meu corpo, ela começou na minha mente. Deixa eu lembrar os irmãos de um pequeno trecho de um boletim que eu fiz uns anos atrás sobre as doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É uma doença que, antes dela se instalar no meu corpo, ela começa na minha mente, com os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas preocupações, o meu estresse, a minha falta de perdão, o meu ímpeto de vingança. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, eu não vou dar para você, que você não é meu inimigo. Dá-lhe de beber. Fazendo isto, sabe o que você vai amontoar? Brasas de fogo, brasas vivas sobre a cabeça dele. Você vai deixar essa pessoa tão atormentada no bom sentido, da pessoa dizer: eu estou fazendo tudo ao contrário para esse cara, eu estou tratando o Bruno mal e esse cara está me tratando tão bem. O que é isso? Sabe o que é isso? É a vida de Cristo nele. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque se você não tiver a vida de Cristo, não se meta a querer trabalhar com coisa do perdão que você não vai conseguir. Nós vamos pegar versículos aqui que você vai dizer: não tem jeito. Por isso que o novo nascimento ele é imprescindível. Mas deixa eu ler aqui. A medicina hoje reconhece que emoções como medo, medicina, medo, tristeza, inveja, ansiedade, preocupação. Você é ansioso? Você é preocupado? Eu gostei muito dessa expressão. Ansiedade é excesso de futuro. É você ficar pensando no amanhã. A Bíblia diz: hoje é o dia que o Senhor vos deu. Regozijai-vos e alegrai-vos neste dia. Não é amanhã. Quem aqui pode bater no peito e dizer: amanhã sem falta eu estou aqui? Só se você for doido. Então, ansiedade é excesso de futuro, você ficar pensando no amanhã.
Dizem que depressão é excesso de passado, você ficar chorando as pitangas. E estresse é excesso de presente. Sabe aquela barata tonta que fica correndo dentro de casa? Aí eu costumo dizer, você tem uns 3? Faz o grã. Escolhe a cor do caixão, que você vai morrer infartado. Você vai morrer infartada. Simples, isso é bíblico. A Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem vai lançar ele por terra. Pronto. É só você ver o que mais mata hoje no mundo. Você vai descobrir que não é câncer, que não é ansiedade. O livro da capa preta já está dizendo faz muito tempo. Então, as emoções, medo, tristeza, inveja, ansiedade, preocupação, ódio, falta de perdão e pesar, são responsáveis por grande parte de nossas doenças. Mente enferma, mente transtornada, corpo doente. Mente ansiosa, corpo doente. Mente fofoquenta, corpo doente. Doença de pele. Sabia que doença de pele tem muita coisa a ver com fofoca? Agora eu vou começar a olhar as irmãs na pele. Irmã, você está fofocando. Hã? As irmãs têm um reboco, está dizendo aqui. Não, sem reboco. Eu vou trazer a espátula que eu usava lá na oficina para raspar o reboco, para ver. Vocês riem, mas é verdade. Meu Deus. Ataques cardíacos podem ser desencadeados pela raiva em todos os graus. Isso aqui é parte do boletim que nós já estudamos aqui há uns anos atrás. Depressão e ansiedade. Ataques cardíacos podem ser desencadeados pela raiva em todos os graus. Tá vendo, amor? Para de passar raiva comigo que você vai infartar. Por que a Bíblia diz em tudo dai graças? Porque quando eu estou agradecendo, eu estou bloqueando esses elementos ruins. Quando eu estou agradecendo, eu não estou produzindo adrenalina, noradrenalina, eu não estou com sudorese, eu não estou com uma série de coisas. Gente, olha a sabedoria de Deus. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo diz, tudo que é honesto, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente de vocês. Eu não posso ficar guardando ressentimentos, raiva, falta de perdão na minha vida. Aí ele diz assim, a ansiedade coloca mais estresse sobre o coração do que qualquer estímulo, incluindo o exercício físico e a fadiga. E meu querido, minha querida, a falta de perdão dentro de você vai apodrecer. Você vai descobrir que a falta de perdão e determinados cânceres estão interligados, porque é igual a batata. Você vai guardando aquilo, e nesse mundo você não vai viver sem trombada. Hein, Sandra? Esse marido aí, desse tamanho aí, isso aí dá dor de cabeça, não dá? Dá dor de cabeça. E eu sei que a Sandra também dá dor de cabeça para você, né, Julião? Eu sei porque eu tenho uma lá que me dá dor de cabeça, e eu dou dor de cabeça para ela mais ainda. Por que a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira? Já estou fugindo. Por quê? Por que a Bíblia fala, não leva para o outro dia? Porque aquilo vai fazer mal para você e vai fazer mal para mim. A falta de perdão, eu já disse aqui, é eu estar botar um copo de veneno aqui, tomar, Glênio, você vai morrer. Vou matar o Glênio. Quem está tomando veneno? O Glênio ou eu? Eu estou tomando. Eu estou me intoxicando.
Eu estou fazendo mal para a minha vida. Então, meu querido, ou você perdoa, ou você vai ficar sofrendo. Quando Pedro chegou para Jesus, todo faceiro, ele faz aquela pergunta. Lembra daquela pergunta? Mateus 12, 18, 20 e 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olha, Pedro já deu um chute. Senhor, até 7, ele achou Jesus e ia falar: Pedro, por isso que eu te escolhi, cara. Você vem aqui que eu vou te dar um abraço. Você está você é um homem de muita fé. Mas o que Jesus responde para Pedro? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí Pedro sai dali cabisbaixo, porque ele descobre que esse assunto de perdão era e é algo unicamente divino. Só tem que perdoar 490 vezes ao dia. A mesma ofensa no original grego é isso. Uma vez um menino disse para mim: leve-o lá no Hemocentro, irmão Maurício. Primeiro ele não chamou de irmão Maurício, ele chamou de mano. Mano, leva lá no Hemocentro, mano, e manda trocar meu sangue e botar sangue de barata na minha veia. Porque para fazer isso aí que você está dizendo, tem que ter sangue de barata. Aí eu respondi no mesmo calibre. Mano. E eu não estou falando nada, mano. Quem está dizendo é Jesus. É a Bíblia que está dizendo. E não é sangue de barata que você precisa. Se é para botar sangue aí, vamos botar o sangue de Cristo. Porque o único que perdoa é Cristo, meus irmãos. Quando Jesus está lá naquela cruz, naquele momento cruciante ali, pior momento, e os irmãos que esteve lá na visita, lá em Jerusalém, quando aquele soldado pega aquela esponja para colocar na boca dele, aquela esponja era usada nos banheiros públicos. A pessoa defecava ali, pegava aquela esponja do rio, fazia ali a higiene dele e devolvia. E o soldado vem com aquela esponja e bota na boca dele. E uma das 7 palavras da cruz qual que é? Pai, perdoa-lhes. Eu já disse aqui, se fosse eu, o Senhor manda fogo, com enxofre, queima esse povo desgraçado, miserável. Não, meus irmãos, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agora, que cristianismo é esse que eu tenho falado que eu sou, que eu creio? Que cristianismo é esse? Porque assim como Deus em Cristo me perdoou, perdoai vós também. Ah, mas eu não consigo perdoar igual Jesus. Você não tem que perdoar igual Jesus. Você tem que ter Jesus em você para Ele te capacitar, me capacitar a perdoar. E lá tem perdão e abundância. Se tem uma coisa que tem lá no paiol de Deus em abundância, é perdão. Eu tenho que ir diante dele e dizer: Senhor, minha vontade mesmo é de pegar esse sócio, esse sogro, essa sogra, essa amiga, essa pessoa aí, fazer a oração de Tiago e João, manda fogo. Mas, Senhor, por misericórdia, eu não quero viver refém do ódio na minha vida. Senhor, eu não quero viver mais refém dos sentimentos egoístas, sentimentos de falta de perdão. Senhor, manifesta em mim, por misericórdia. Você acha que Deus não vai manifestar, não? Ou você acha que o Deus da Bíblia é um Deus déspota, que manda você fazer uma coisa e deixa você ao bel prazer? Ô meu amigo, ô meu irmão, ô minha irmã, o Deus da Bíblia é o Deus que Ele dá ordem e Ele vem em você para cumprir essa ordem. Eu preciso é dEle.
senão eu estou perdido. Então, Pedro chega todo faceiro, Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7. Pedro, vamos aumentar essa conta aí, né? 70 vezes 7. E quando Jesus diz isso, ele não está pensando só na nossa alma, meu irmão. Ele está pensando na saúde dos nossos corpos. Porque quando eu perdoo, com o perdão dele, eu não vou ficar somatizando coisa na minha vida, não. Eu não vou ficar sofrendo, não. De maneira nenhuma. Ele pensava não apenas em nossas almas, mas também em salvar os nossos corpos de uma série de doenças que a falta de perdão pode produzir em uma escala terrível. Logo depois que Jesus diz isso, ele conta a parábola do credor incompassivo. Essa parábola fala de 2 homens, um que tinha uma dívida impagável e o outro que tinha uma dívida que dava até para pagar. E Jesus aqui, segundo alguns estudiosos, ele usa de uma hipérbole, porque ele coloca uma conta lá de 10.000 talentos. Quanto que era um talento, meu irmão? Quantas gramas, quantos quilos de ouro era um talento? 35 quilos de ouro. 35 vezes 10.000 dá quanto? Eu fugi da escola? 350.000 toneladas de ouro. Eu tenho um crédito lá no meu banco, eu não vou falar o nome dele, que fazer propaganda de banco. Eu tenho um crédito lá para financiamento de carro de 100.000. Se eu ligar para a minha gerente lá amanhã e falar, eu preciso de um crédito de 3 milhões, ela vai me dar, doutor? Quanto? Não, eu preciso de um crédito de 3 milhões. 100.000 eu consigo, 3 milhões não tem jeito. Essa dívida aqui, Jesus botou um preço aqui que não tinha como o cara pagar. Ele se prostra diante do Senhor. E ele chega até a dizer, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Vai pagar como que você vai pagar uma dívida dessa, cara? Vende ele, vende a mulher, vende os filhos, vende tudo que tem. E ele, Senhor, tem misericórdia de mim. Falou, está perdoado, vai embora, cara. Quem que perdoou a tua dívida impagável lá na cruz, meu irmão? E agora você está aí, com picuinha. Aí ele sai dali e encontra o conservo, que devia 100 denários. E ele cata o pescoço e começa a sufocar. Paga-me o que deve. Ele fala a mesma coisa. Ser paciente comigo e tudo te pagarei. Não, você vai para a cadeia. Quando o rei, que é uma figura de Deus, descobre isso, chama esse servo, chama ele de servo mau. Te perdoei toda aquela dívida. Por que não perdoaste a dívida do outro? Agora ele vai ser solto e você vai ser entregue. E você vai ser preso e você vai ser entregue, sabe ao quê? Aos verdugos, aos atormentadores. Vai estudar isso, eu já disse aqui, vai estudar o que são os verdugos na Bíblia. Vai estudar na Bíblia o que são esses atormentadores na Bíblia. Você vai descobrir que isso está ligado muito com doença física. Isso está ligado muito com doença... Não é psicossomática, não. Psiquiátrica, psicológica. Tem gente que deita na cama e fica igual o bife na chapa, vira para um lado, vira para o outro, pega o Rivotril, bebe o Rivotril e não resolve, pega o tarja preta e fica ali. Por quê? Porque está aí guardando um ressentimento aí dentro. Você vai morrer, pessoa. Ele me perdoou já de uma dívida impagável, agora eu vou ficar aí achando que eu sou vítima? Oh, meu Deus do céu! Misericórdia! Olha esse texto aqui, que esse texto aqui ele é fantástico. Lucas 6, 27 a 36. Olha esse texto aqui. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. Olha como é que começa. Amar quem, Brunão?
O inimigo. Fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem. E orai pelo que vos caluniam. Fácil, né? Quem que pode fazer isso? Quem que fez isso? Jesus. Ele foi o único. Jesus foi chamado de Belzebu. Sabe o que é Belzebu? Chefe dos demônios. Jesus foi chamado de beberrão e de comelão, de glutão. E ele foi como ovelha muda ao matadouro, perante os teus tosqueadores não abriu a sua boca. Quando era injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga retamente. A quem você tem entregado os seus problemas? A quem você tem se entregado? Vai tomar conta das coisas que você vai ver. Você vai ter que andar com uma peixeira, um em cada lado. E vai sair matando gente na rua aí. Agora entrega na mão do justo juiz. A Bíblia diz que Deus é o juiz, a um abate e a outra exalta. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Rapaz, eu tenho um juiz e tenho um advogado. Paulo chega a dizer para os irmãos, vocês estão levando a causa de irmãos em tribunal? Isso é uma vergonha, rapaz. Mas os meus direitos, que direito que você tem, rapaz? Que direito que eu tenho? Ele que tinha todo o direito foi como ovelha muda ao matador, não abriu a boca. E agora eu quero achar que eu tenho algum direito. Coloca esse direito seu lá na cruz, meu irmão. E fala, Senhor, eu quero ter paz. Eu quero voltar a ter alegria. Ou tem um povo que, o bicho azedo que só dá problema e que não cuida da vida dele, quer cuidar da vida dos outros e fica... Mas ele diz aqui, bendizei os que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Isso aqui se nós fizéssemos isso. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei assim também vós a eles. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Você sabe por que eu li esse texto aqui? Para mostrar para você a necessidade do novo nascimento. Porque sem a vida de Cristo, eu quero ver quem é o ser humano que tem capacidade de fazer isso. Eu preciso ler isso aqui, preciso entrar num desespero tão grande e dizer, Senhor, isso é impossível. O que é impossível aos homens, é possível a Deus. Senhor, eu não posso, mas Tu podes. E Senhor, como é que o Senhor vai me capacitar para fazer isso? Só tem um jeito, você precisa morrer. Nós acabamos de falar agora, à tarde ali, com o pessoal do batismo. 70 irmãos, encheu a sala Monte Hermon. Um grupão de irmãos. E nós falamos sobre evangelização. Quem está apto a evangelizar? Evangelização, evangelismo é assunto de quem? De pastor, de diácono, de presbítero. Quem está apto a evangelizar? Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Eu falei, chega lá no culto hoje, dá uma olhada no banco, irmão. O banco está lustradinho.
Ele não precisa de você lustrando mais ele, não. Você precisa sair para evangelizar. Agora, para você evangelizar, você precisa crer. Ah, quem crê? Quem crê não será confundido. Aquele que creu no Evangelho, e Evangelho é a boa notícia de que Cristo morreu na cruz. Só que quando ele morreu naquela cruz, ele não morreu sozinho. Porque eu tinha que ter morrido, eu tinha que morrer com ele naquela cruz. Eu disse que o grande problema de algumas pessoas é ter o conhecimento da doutrina na mente, dá aula para você. Conhece todos os versículos. Fala, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Fala bonito, mas só está na mente. Eu preciso da palavra, eu preciso do Logos, mas eu preciso que o Espírito Santo me traga o rema no meu coração. Isso é trabalho dele. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Nem o que planta Paulo tem valor algum, nem... Como é que é o nome do outro? Apolo, mas é Deus. É só Deus que pode trazer, é só o Espírito Santo de Deus que pode trazer essa revelação no seu coração. E quando você crê, meu querido, perdeu o playboy. Quando você crê, quando o Espírito Santo te dá fé para crer, aí você vai ser evangelizador. Aí você vai pregar o evangelho. Aí você vai falar. Então, sem a vida de Cristo habitando em nós, é impossível você cumprir uma dessas coisas aqui. E Romanos 12, não é 9, vamos começar no 17, Romanos 12, 17 a 21, Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem, perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E quando é impossível para você, eu preciso da possibilidade de falar, Senhor, aqui é impossível, mas o Senhor me capacita. Aqui eu vou dizer para você, tem umas horas que a gente teima. Sabe o burro quando empaca? Aí eu preciso, Senhor, é o Senhor agora, que a minha vontade agora é de vingança. Então ele diz aqui, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mal não pode me vencer. Eu preciso vencer o mal com o bem. Eu preciso vencer o mal com a vida de Cristo. Então, eu pergunto para você, meu irmão, quem tem capacidade de fazer isso aqui? Só Cristo. Por isso que eu preciso dele diariamente. Como é que você define um cristão? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O cristão é aquele que tem Cristo habitando. Não é aquele que tem o conhecimento de ser cristão, não. É aquele que tem a vida de Cristo. E aquele que tem a vida de Cristo não é criador de caso, não é fofoqueiro e outras coisitas mais. Agora, Senhor, eu preciso do teu perdão. Existe uma tribo africana que tem um hábito, uma tradição chamado o julgamento do afogado. Este julgamento se dá quando um assassino ele é preso nessa tribo, ele é descoberto, ele é preso, ele é identificado como assassino, ele é julgado como assassino, ele é condenado. E aí
o costume dessa tribo, eles pegam a mão do assassino, vamos botar você de assassino hoje. Eles pegam a mão do assassino e botam aqui no pé e amarra. Pega a outra mão, amarra. Aí o casal, faz de conta, mataram minha filha. Está ali. Aí eu e minha esposa amarramos, pegamos o assassino, eu por esse braço aqui, a minha esposa por ali, aí nós arrastamos esse assassino para dentro do mar, do rio. Por isso que o nome é dessa tradição é o julgamento do afogado o nome. Então, na tradição dessa tribo diz que a família vai pegar essa pessoa e vai trazer ela para o rio. Se a família que perdeu o ente soltar o assassino e ele morrer afogado, ela vai ter a justiça. Tá bom, você matou, morreu, justiça está feita. Mas nunca essa família vai ser curada da dor e do luto dela. Ela vai, enquanto viver nesse mundo, ela vai andar com aquela dor, com aquele luto, com aquela coisa dentro dela. Porém, se a família da pessoa assassinada salvar o assassino do seu afogamento, ela não terá justiça, mas ela será curada da sua dor, do seu luto, do seu ódio, do seu ímpeto de vingança. Isso é uma tradição de uma tribo lá da África. Em outras palavras, a justiça perpetua a dor, perpetua a ferida aberta, o perdão redime e cura. Mesmo como cristãos, podemos e guardamos em nossos corações sentimentos de vingança com aqueles que trombam conosco diariamente. Por isso precisamos do perdão de Cristo, para perdoar essas pessoas. Quando não perdoamos, permitimos que o diabo se aproxime de nós e leve vantagem. Há uma prisão espiritual quando retemos o perdão, aí a gente abre brecha para o inimigo entrar. Vamos pegar esses textos de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Paulo diz assim: quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis, os seus planos ou os seus desígnios. Quando eu me recuso a perdoar uma pessoa, eu estou abrindo brecha para o adversário da minha alma vir começar a fazer uma obra na minha vida. Meu Deus do céu. O único que lucra com a falta de perdão é o diabo, pois ele passa a ter autoridade na vida de quem decide alimentar a ferida do ressentimento. Eu não estou falando aqui que o diabo vai tomar possessão de você, porque a Bíblia diz, o diabo, o vosso adversário, tem o diabo, grande adversário de Deus. Que adversário de Deus, rapaz? Deus tem adversário? O diabo é o meu adversário, é o nosso adversário que cremos. Anda ao derredor, fazendo o quê? Buscando a quem possa tragar. E aí você fica com esse sentimento aí. E você não vai viver sem trombar nesse mundo. Não adianta. Não pense, esquece esse cristianismo Disney World, que está tudo bem, você vai para Jesus, mas não. No mundo você vai ter tribulação e aflição. Então, quando eu abro brecha. Você lembra de Efésios 4, 25? Quando Paulo diz para não dar lugar ao diabo? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
Parece que quando eu não perdoo, a impressão que eu tenho aqui, que a Bíblia está dizendo, é que eu abro uma brecha para o inimigo entrar. E o diabo veio para fazer o que mesmo? Roubar e destruir. Aí ele fica ali, ó, você fica ali sofrendo. E se tem uma coisa que o diabo gosta é de encher você e eu de razão e dizer, mas ele que estava errado, ele que tem coisa essa. É assim que Jesus fez, né? Foi assim que ele fez. Quando ele era injuriado, ele não injuriava. Quando ele padecia, ele não ameaçava. Mas antes ele se entregava àquele que julga retamente. Eu morro, mas eu não perdoo. Vai morrer mesmo. Vai morrer mesmo. Quer o diagnóstico? Câncer. Vai ficar ali sofrendo. Vai ficar sofrendo. O pastor Glênio conta aquela história daquela senhora que o bandido entrou dentro da casa dela e matou o filho com requintes de crueldade. E depois que ela fez o velório do filho, ele matou com a corrente. Quando saiu da cadeia, ela quis ir lá na delegacia, eu quero conhecer a pessoa que matou meu filho. O que a senhora quer com ele? Eu quero dizer para ele que ele está perdoado em nome de Jesus, porque Cristo é minha vida. E eu quero dizer para ele que eu estou orando pela salvação dele. E eu quero dar essa Bíblia de presente para ele. E eu quero levar o meu pastor para pregar o evangelho para ele. Sabe o que as irmãzinhas da igreja dizem para ela? Você é louca! Esse desgraçado tem que morrer e tem que ir para o inferno. É desse jeito que o mundo pensa. E ela foi lá, se apresentou, falou, e esse moço, foi todo um processo. Quando ele saiu, por que você está falando aqui? Nem funcionou. Quando ele saiu, ela falou, para onde você vai, meu filho? Ele falou, para onde eu vou? Não tem para onde ir? Sua família. Família. Quando eu nasci, minha mãe me jogou numa data vazia. Fui pego, fui adotado, fui abusado pelo meu pai. Com 9 anos, fugi de casa, estou na rua até hoje. Você vai para minha casa então, você vai ficar lá no quarto do meu filho. Você sabe trabalhar, meu filho? Nunca trabalhei na vida. Eu vou te ensinar, vai aprender jardinagem, você vai ser jardineiro lá na minha comunidade. O pastor Glênio que conheceu essa pessoa na cidade de São Paulo. Hoje esse cara é pastor. Ele teve filhos, os filhos dele chamam essa senhora de vó. O que é isso? É o milagre que Deus fez na vida dele, é o milagre que Deus pode fazer na sua vida e na vida de todo aquele que quiser. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, fica aí vítima. Fica aí achando que você é um pobre, a criatura, que o mundo te odeia, que Deus te odeia, que você está sofrendo. Para com isso. Coloque-se diante de Deus e fala, Senhor, você sabe que perdão, antes de mais nada, é um ato de humilhação, né? Sabe por que você não perdoa? Porque você não quer ser humilhado. Você sabe o que você está dizendo quando você não perdoa? Eu sou melhor do que Cristo, eu sou mais do que Cristo. É isso que você está dizendo. É isso que eu e você estamos dizendo quando nós nos negamos a perdoar alguma pessoa. Porque ele que era tudo, perdoa, ele que era tudo, se fez nada. Você e eu que somos menos do que nada, queremos ser alguma coisa. Meu Deus do céu. E perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão. É um ato de fé. É você chegar diante de Deus e falar, Senhor, e você pode ficar tranquilo, que o Senhor vai te capacitar. Você pode ficar tranquilo. Ah, mas eu tenho que viver, não estou falando de convivência com a pessoa, estou falando de perdão. E se Deus quiser que você conviva com ela, você vai conviver também. Mas você vai orar pela salvação dela. Gente, cristianismo é prático. Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vem com doutrina. Do capítulo 12 ao final, ele fala, agora que vocês aprenderam, vamos praticar agora. Leia lá. Capítulo 12 até o capítulo 16 de Romanos. Precisamos sair, parar de ser ouvinte da palavra e ser praticante.
parar de ouvir doutrina e conhecer doutrina. Nós temos um povo aqui nessa comunidade que gosta de doutrina, tem uns jovens aqui que gostam de ouvir doutrina, e ouve fulano, ciclano, beltrano, e vira um balaio de gato na cabeça, não sabe nem o que ele crê mais. Nós precisamos da prática desse cristianismo na nossa vida. E quem faz isso, meu querido, é só o Senhor. É só Ele. A minha oração é que o Senhor revele essa palavra no seu coração, no meu coração, que você coloque aí essas pessoas que estão te atormentando diante do trono da graça do Pai, e com o perdão de Cristo, você e eu aprendamos a perdoar cada uma delas. Vamos orar para partir para a ceia? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui nessa noite, para sermos confrontados, Pai, pela Tua palavra. Pai, nós queremos confessar o nosso pecado diante de Ti, Pai. Quantas vezes eu tenho guardado sentimentos, ressentimentos no meu coração, mas, Pai, eu não quero mais viver dessa maneira. Eu quero viver de uma maneira que agrade, que glorifique o nome do Seu Filho nesse mundo. Pai, eu quero ser sal, eu quero ser luz, eu quero ser o bom perfume de Cristo por onde passar. Por isso, Pai, me dê e dê aos meus irmãos também essa capacidade que só pode vir do trono da Tua graça, da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Opera isso, Pai, que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.